Você já se perguntou por que alguns motores de barcos parecem uma pechincha no papel, mas se transformam em um pesadelo financeiro assim que entram na água? Você está preparado para lidar com uma falha catastrófica no motor apenas porque um proprietário anterior pulou uma pequena tarefa de manutenção? E se o motor que você está comprando hoje tiver uma janela de suporte que está se fechando rapidamente, deixando-o com um pedaço caro de sucata em apenas alguns anos? Escolher o sistema de propulsão errado pode esvaziar sua conta bancária enquanto o barco fica parado na doca, para garantir que seu tempo na água continue sendo um prazer. Em vez de uma série de reparos caros, você precisa saber quais motores estão se tornando passivos. Analisamos o mercado marítimo atual para identificar os motores que apresentam os maiores riscos para os proprietários em 2026. Essas seleções variam de lendas descontinuadas a maravilhas de alta manutenção que exigem mais do que entregam. Top Motors PCM Barcos de Wake. A PCM, que significa Pleasure Craft Marine Engine Company, pertence atualmente à Correct Craft e serve como o principal fornecedor dos motores GMV 8 marinizados que equipam os barcos de wake da Nautic. Embora a PCM também forneça motores para vários outros fabricantes de barcos de reboque por meio de diferentes acordos, os motores em si são geralmente de bom desempenho. No entanto, o relacionamento cativo entre a PCM e a Correct Craft cria uma dinâmica de peças e serviços que muitos proprietários de barcos de wake consideram incrivelmente frustrante. Como as peças da PCM são provenientes principalmente de uma rede de revendedores muito limitada, o volume e os preços geralmente refletem um mercado cativo em vez de uma competição aberta e saudável. Os proprietários relatam frequentemente em vários fóruns de barcos de wake que itens essenciais como chicotes elétricos, módulos de controle eletrônico e componentes do sistema de combustível têm etiquetas de preço que parecem completamente desconectadas da arquitetura subjacente da General Motors. Além disso, quando um chicote elétrico específico da PCM entra em falta, como aconteceu com vários durante as recentes interrupções na cadeia de suprimentos global, o barco é forçado a ficar parado porque não há fornecedor alternativo disponível. Embora o bloco do motor seja um produto GM padrão que qualquer mecânico competente reconheceria, o hardware de marinização específico e os controles eletrônicos são proprietários o suficiente para que as opções de serviço independente permaneçam severamente limitadas. Esse ecossistema é restritivo e caro, tornando-o uma escolha arriscada para quem não tem acesso fácil a revendedores especializados. Top 2. Mercruiser 4.3 liters V6 Central Rabetta. O Mercruiser 4,3 litros V6 foi o cavalo de batalha indiscutível dos Bow Riders de centro rabeta de médio porte por várias décadas, mas agora se tornou uma relíquia que se recusa obstinadamente a deixar o mercado de usados. O motor em si é uma versão marinizada do JM Vortec V6, que é razoavelmente durável quando considerado isoladamente. O verdadeiro problema reside em tudo o que está aparafusado ao redor do bloco. Os coletores de escape e risers resfriados por água bruta têm uma vida útil muito específica, cerca de 3 a 5 anos em água salgada e 5 a 8 anos em água doce. Quando um riser eventualmente racha internamente, a água bruta entra nas portas de escape e inunda os cilindros, levando a um calço hidráulico, hidrolock e bielas tortas. Esta é uma morte catastrófica do motor causada por uma peça relativamente simples que um proprietário anterior provavelmente falhou em substituir no cronograma adequado. Além disso, a rabeta Alpha 1 acoplada a este V6 carrega sua própria pilha de falhas potenciais, incluindo os foles, o rolamento do gimbal, a junta universal e o cabo de mudança. Todos esses componentes se desgastam em intervalos previsíveis que a maioria dos proprietários recreativos tende a ignorar. Encontrado em milhares de barcos usados de marcas como Bayliner, Rinker, Stingray e Glastron, um Mercruiser 4.3 com histórico de serviço desconhecido representa uma das compras de maior risco em todo o mercado de usados hoje. Top 3. Evinrude E-Tech E-Tech G2. A BRP tomou a decisão chocante de descontinuar toda a linha de motores de polpa Evinrude em maio de 2020 e, a cada ano desde esse encerramento, a situação de peças e serviços
só piorou. O ETEC era um motor de 2 tempos com injeção direta que tinha um desempenho excepcionalmente bom e mantinha uma base de proprietários muito leais. No entanto, a lealdade à marca não pode manter um motor funcionando quando o fornecimento de peças começa a encolher. Embora a BERP tenha se comprometido a fornecer 10 anos de suporte de peças após o encerramento, essa janela garantida deve fechar oficialmente em 2030. Já estamos vendo relatos de proprietários sobre prazos de entrega significativamente mais longos para componentes específicos do ETEC, como o módulo de gerenciamento Evinrude, injetores de combustível especializados e conjuntos de pacotes de energia. Além disso, mecânicos independentes que antes se especializavam no serviço ETEC agora estão deixando suas certificações expirarem porque o volume de trabalho não justifica mais o custo de manutenção de ferramentas e treinamento especializados. Até 2026, um barco com um Evinrude ETEC na popa já estará a 6 anos de uma janela de suporte que encolhe rapidamente. A cada ano que você continua com um, o serviço se torna mais difícil de encontrar e o valor de revenda cai ainda mais. Comprar um barco usado com um ETEC hoje requer orçar uma remotorização completa dentro de 3 a 5 anos, independentemente de quão bem o motor esteja funcionando atualmente. Top 4. Volvo Penta D3AD Quattro Diesel Central Rabetta. As pequenas rabetas diesel da Volvo são projetadas para alimentar um segmento específico de cruisers e barcos de pesca esportiva. Normalmente na faixa de 30 a 45 pés, os modelos D3 e D4 são motores diesel turboalimentados e controlados eletronicamente que oferecem excelente desempenho e economia de combustível quando todos os sistemas estão funcionando perfeitamente. No entanto, no momento em que algo dá errado, a conta do reparo entra em uma estratosfera completamente diferente. O módulo de interface de diagnóstico marítimo nesses motores é conhecido por falhar, e sua substituição requer software de diagnóstico específico da Volvo que apenas revendedores autorizados e certificados possuem. Problemas no turbocompressor também são comuns, particularmente vazamentos nos retentores de óleo que permitem que o lubrificante entre no trato de admissão, necessitando de uma substituição do turbo que pode custar milhares de dólares. Além disso, a substituição da correia dentada é um serviço obrigatório nesses motores de interferência. Se uma correia quebrar, destruirá as válvulas e arruinará o motor. Este serviço deve ser feito a cada 5 anos. Independentemente do total de horas do motor, o proprietário de um Volvo D3 ou D4 deve manter um orçamento de manutenção anual significativo para serviços programados, juntamente com uma reserva saudável para eventos não programados, que muitos proprietários descrevem como rotina. Esses motores são frequentemente encontrados em cruisers premium, mas o alto custo da manutenção especializada os torna uma perspectiva assustadora para o navegador médio. Top 5. Motores Rotax 1503 e 1630 Jet Drive. Os motores Rotax que equipam os barcos a jato Scarab e Sea-Doo são certamente maravilhas da engenharia quando se considera sua relação peso-potência. No entanto, eles também são pesadelos de manutenção notórios para quem não vive perto de um centro de serviço certificado pela Rotax. Estes são motores sobrealimentados de alta rotação, derivados de plataformas de motos aquáticas, que foram originalmente projetados para rajadas curtas e intensas de velocidade. Quando esses motores são instalados em um barco a jato de 25 pés e funcionam por 2 a 4 horas seguidas, o gerenciamento térmico e os perfis de estresse dos componentes mudam significativamente. Os proprietários costumam relatar que os intervalos de reconstrução do supercharger ocorrem a cada 100 a 200 horas. Quando você adiciona o custo de substituição do anel de desgaste, inspeções do rotor e as taxas de mão de obra especializada que as oficinas Rotax cobram, a manutenção anual da propulsão em um barco a jato bimotor pode rivalizar com os custos de operar 2 motores de centro diesel em uma embarcação muito maior. Embora o Rotax produza uma potência incrível, ele também exige uma quantidade incrível de gastos com manutenção. Para piorar as coisas, a rede de serviços para esses motores está encolhendo à medida que o segmento de barcos a jato continua a ver um declínio de quase 20% ao ano.
tornando mais difícil encontrar técnicos qualificados para realizar o trabalho necessário. Top 6. Mercruiser 350 MAG MPI Central Rabetta. O 350 MAG é essencialmente um GM 5,7 litros V, 8 marinizado, que serviu como a opção padrão de rabeta de bloco grande por quase 2 décadas. A versão MPI introduziu a injeção de combustível multiponto, que certamente melhorou a eficiência de combustível e as capacidades de partida a frio, mas também adicionou uma camada de complexidade eletrônica a uma plataforma que nunca foi originalmente projetada para isso. O 350 MAG MPI tem um problema bem documentado em relação ao local de montagem do módulo de controle eletrônico, ECM. Este local expõe o módulo ao calor e umidade excessivos do compartimento do motor, o que degrada gradualmente a eletrônica ao longo do tempo. Quando o ECM começa a falhar, ele se manifesta como falhas de ignição aleatórias, paradas em marcha lenta ou uma falha completa na partida. Esses sintomas geralmente imitam vários outros problemas mecânicos, levando a buscas diagnósticas caras e frustrantes antes que a causa real seja finalmente identificada. Além disso, o sistema de escape resfriado por água bruta carrega os mesmos riscos inerentes de falha do Razer que outras rabetas. À medida que a Mercury direciona sua produção inteiramente para motores de popa, a disponibilidade de componentes de rabeta Mercruiser está em uma trajetória descendente. O 350 MAG MPI não é necessariamente não confiável no sentido tradicional, mas é uma plataforma no fim de sua vida útil de fabricação. Apoiada por uma empresa que mudou estrategicamente para outras tecnologias, Top 7, Volvo Penta 5,0 e 5,7G X e Central Rabetta. A Volvo Penta utilizou motores V8 Small Block da GMM para sua linha de rabetas a gasolina, e os motores 5,0 e 5,7 GXI e foram as principais fontes de energia para os segmentos premium de lowriders e cruisers por muitos anos. Embora esses motores funcionem muito bem quando mantidos estritamente no cronograma, o problema é o custo puro dessa manutenção. As peças da Volvo Penta têm um ágio de cerca de 100% sobre os componentes Mercruiser comparáveis. Isso significa que cada evento de manutenção, seja envolvendo coletores, risers, rolamentos de gimbal ou reconstruções de rabeta, custa aproximadamente o dobro do que o mesmo trabalho custaria em um Mercruiser. Os modos de falha para esses motores são idênticos aos de seus concorrentes. Os intervalos de serviço são os mesmos e as consequências da manutenção adiada são igualmente graves. Você está simplesmente pagando o dobro por cada reparo e peça de serviço. Esses motores são comumente encontrados em barcos de séries sofisticadas. Mas comprar um barco com uma rabeta da gasolina Volvo é essencialmente escolher pagar preços premium pelos mesmos riscos mecânicos que um Mercruiser entrega pela metade do custo. Para muitos proprietários, o prestígio da marca não compensa o dobro do fardo financeiro de manter a embarcação em condições de navegar. Se esta análise das armadilhas da engenharia marítima mudou a maneira como você olha para as embarcações em sua marina local, inscreva-se em nosso canal e curta este vídeo. Dedicamo-nos a descobrir as verdades mecânicas que alguns fabricantes preferem manter submersas. Ajude-nos a navegar no futuro da navegação mantendo-se informado. Nosso próximo mergulho profundo no mundo da propulsão marítima chegará em breve.